Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. E programa Verdade Verdadeira. Mais uma quarta-feira. Toda quarta-feira, 14 horas, horário de Brasília. Amém? Nós estamos aqui contribuindo, né, com o reino de Deus e podendo compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. E sempre agradecendo aqui o espaço da Rádio Resgate, né? Todo o empenho, o esforço de cada um aqui da equipe, né? Aqui do Esquadrão da Vida, né? Pastor Samir, Pastor Otone, Pastor Patrick. Então, quero agradecer muito vocês por estar cobrindo aí essa obra e mandar um abraço, a paz do Senhor para a nossa igreja. Cristo é a resposta. Amém? Aos irmãos intercessores que oram por esta obra, que oram por nossa vida, tá? Então estamos aqui iniciando mais um programa hoje, tá? E aí agora, no começo, vamos ouvir uma mensagem do evangelista pensador. Aí depois dessa mensagem a gente volta aqui pro estúdio ao vivo e continua a nossa reflexão do dia, amém? Pode ir? Vamos lá. Predestinação. Predestinação virou um sinônimo de desculpa para o fracasso. Por não entender ou por entender. Que a predestinação, se você entende a verdade dela, a predestinação tem a verdade da predestinação, que é escolhido no ventre, tem a verdade da predestinação que eles não te contam, que é escolhido geograficamente antes de nascer, tem a verdade da predestinação chamada numérica, que era a igreja primitiva estudava muito sobre esse assunto, a predestinação numérica, que é um tipo 20, 200 bilhões de pessoas que Deus escolhe para ser salvo. Não escolhe. Ele determina que ele quer 200 bilhões de pessoas, independente. É quem crê. Dentro daí, depois entrou na numérica a escolha de quem vai ser salvo em Israel. Só Israel que tem uma predestinação particular. Todas essas coisas estão na Bíblia e eles não te ensinam. Por quê? Porque a predestinação virou um fracasso. Na verdade, virou uma desculpa para o fracasso. A predestinação é uma desculpa para explicar as coisas que têm explicação, que eles não querem explicar. E, sobretudo, para tirar a responsabilidade. É como uma lei que Faraó um dia criou, né? O cara criou lá. O cara vai lá e fala assim, não pode adulterar, não pode pegar a mulher do próximo. Mas, se você quiser mesmo, vai ter que matar o marido. Aí pode. Mais ou menos assim a ideia, entendeu? Então, só estou dando uma linguagem, uma figura de linguagem aqui para você entender. Né? Um paralelo aí para você compreender. Assim que tem assim isso. Assim que as pessoas criam leis, né? Mais ou menos assim. O cara cometeu o crime, foi filmado lá, que ele cometeu o crime, o cara filmou ele, um parente, queriam descobrir se o cara era criminoso. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Aí um parente foi lá e filmou ele, porque não sabia onde estava o corpo. Mas sabia que era ele. Mas ele estava em processo de julgamento ainda. Ele saiu naquele dia que ele não estava preso, estava em processo de julgamento, o julgamento era vários dias. Aí ele foi lá onde estava a pessoa morta. O cara filmou e descobriu. Onde ele mostrou. Mas ele não mostrou, ele foi filmado, mas sem autorização. Criaram então uma lei, os esquerdistas, como sempre, criaram uma lei, né, para o quê? Do capeta.
porque não foi validado. Não pode levar em conta. E o cara foi justificado, o cara não foi condenado, mas sabia que ele matou. Mas o vídeo não podia entrar dentro das evidências. Que isso, gente? Que hipocrisia é essa? Você viu? Deturparam tudo, até o sistema de lei. Tá entendendo? Até o sistema de lei foi deturpado. Se o cara filmou, acabou, não tem. Ele é uma testemunha do que viu o cara. Agora ele filma, não precisa nem filmar, só de ver já é como testemunha a Bíblia fala. Mas não. Tá entendendo? Então, assim, mais ou menos assim é o papo da predestinação. Ela tira a responsabilidade da pessoa total. Coloca tudo nas costas de Deus. Tudo que acontece, de bom ou de mal, tudo é vontade de Deus. Eu não oro, só oro se Deus me tocar. É uma outra desculpa. Não preciso orar, não preciso buscar para entender. Paulo manda orar, o cara orar, imperativo o tempo todo, jejuar, manda mortificar a carne. Por outro lado, está lá Jesus falando, quando jejuares, quando orares, esperando que você fosse orar. E aí vem todo esse pensamento, essas ideias de predestinação, tirando toda essa responsabilidade da igreja. Está entendendo? Tem alguns que até misturam, fazem uma confusão. Ah, tem que orar, mas Deus salva quem quer? Sim. Mas tem que orar, Deus abençoa quando quer? Sim. Está entendendo? E entre outras coisas. E assim vai por diante, mistura tudo, faz um mingau, né? Então, um mingau errado ainda, né? Com veneno, né? Com arsênico dentro. Então, o que acontece? Tira toda a responsabilidade. Eu oro, eu sou salvo, por isso eu oro, eu jejuo, porque eu sou salvo. Está entendendo? Eu busco a presença de Deus porque eu sou salvo. Né? Cristo vivendo em você é o conhecimento dele, você praticando. Como é que você vai praticar uma bondade, um amor para o próximo, se você não tem a energia que ele ensinou que você tem que ter? Uma energia que ele cria, ele gera em você pela comunhão com ele. Ele gera através da comunhão. Então a graça é o privilégio de você seguir a Cristo. E o privilégio de você estar salvo. Só que aí tem a tua obrigação moral, que ele te capacita a fazer. Tá entendendo? Tem a tua obrigação pessoal, a tua comunhão. Por que ele morreu por você? Para ter comunhão com você. Aí você não tem comunhão com ele. O ápice da morte de Cristo é para ter comunhão contigo. Aí você não tem comunhão, aquela comunhão que você vê lá em Gênesis, que ele vinha na viração do dia para falar com Adão. Aquela comunhão é tão importante para Deus, que a única coisa que Deus perdeu do ser humano foi aquilo. E ele fez tudo para ter de volta aquilo. Tá entendendo? O ser humano já perdeu a saúde, perdeu a vida eterna na época, perdeu tudo, tudo. E Deus só perdeu a comunhão, o que ele tinha de valor. E ele voltou a ter essa comunhão com você. E aí você pega e menospreza por que ele morreu, porque Cristo morreu por você. Menospreza o ápice daquilo que ele fez por você, o propósito maior, que é ter comunhão com você. Por que ele te salva? Para ter comunhão. Então a comunhão é muito mais importante em si mesmo, olhando para esse lado. Então o que acontece? Aí a predestinação virou um sinônimo de fracasso. Fracasso para a vida. Se Deus não abençoou financeiramente, se Deus não curou, se Deus não salvou meu próximo que eu orei, não meu vizinho que é viciado em droga, é porque ele é predestinado para ir para o inferno. Tudo é conversinha para fracasso. Todo fracasso, eles colocam a predestinação como resposta. E toda desculpa, toda ação morta de Deus, quando Deus não age, é vontade de Deus. Será? Mas não é assim que Deus vê. Deus vê, na verdade, a Bíblia vê assim: você não creu. Eles não querem ouvir isso. Você não creu. É só ler Marcos 6:5. Você não creu, por isso que não produziu milagre, porque não creram. Então há uma desculpa nisso daí muito grande. A predestinação virou de sinônimo para desculpa em tudo. Está entendendo? Cuidado com a maneira que você crê e interpreta a Bíblia. Se você crê, você vai ser salvo. Da mesma forma que você tem que crer para ser salvo, você tem que ter comunhão para Deus operar. E você tem que crer para Deus operar. Você tem que ter uma vida de crença diária. Está entendendo? Leia um pouco hoje a 1 Coríntios 11 sobre a Santa Ceia, 24 em diante. Você vai ver lá, encontrar um textinho que fala assim, ó: por você participar da Santa Ceia, resumindo, de maneira errada, você está doente fisicamente, você está desanimado e você está morto. Ou pessoas morreram, estão morrendo. Não é tudo aquilo que se fala de predestinação morre lá. Em Romanos 12 também, 2. Dessa forma, a predestinação também morre lá. Começa a morrer ali, na verdade. Porque lá é uma reação de Deus sobre a ação do homem. Se o homem mudar o seu pensamento, se ele mudar o seu comportamento diante de Deus, Deus reage à altura.
Se ele vai ser desobediente, vai ficar doente, vai ficar fraco, vai morrer, em Coríntios 11. A vontade de Deus, que Deus quer operar somente, Romanos 12, seria mudar o pensamento dele. É Deus que efetuou em vós tanto querer como realizar. O versículo anterior fala o quê? Se você desenvolver a tua salvação. Então, cuidado, meu amigo, com a interpretação que você quer de predestinação. Não abraça a predestinação como uma desculpa para os seus fracassos. Amém? Por outro lado, tem o crente psicopata, que gosta de ver um Deus que mata, um Deus que levanta Adolf Hitler da vida, que levanta homens poderosos do pecado para destruir o mundo. Tudo é vontade de Deus, levanta-se do tsunami da vida para destruir o mundo. Tudo é Deus. Cara, esse Deus, na verdade, se torna até um monstro olhando dessa forma, né? Tudo é Deus. Tudo é Deus. Se torna até um monstro, né? Olhando desse lado. Crianças, tudo mais, ele sendo violentada, sendo executada, animais sendo judiados pelo homem. Tudo é Deus. Deus psicopata cristão. Eles gostam, até quando você conversa com um crente assim, quando ele cita, você pergunta isso para ele, os olhos chegam a brilhar. É Deus. Parece que ele está cheio do poder. Está cheio do poder do diabo. Está entendendo? Cheio das trevas. Por quê? Porque além de justificar, ele tem prazer em Deus matar a pessoa, fazer toda essa judiação. Ele acha que ele pertence ao corpo de Cristo, ele pertence ao corpo do capeta, se ele tem esse pensamento. Mas essa é a verdade. Quando você está sozinho, quando ninguém está te vendo, o que você pensa e faz, ou o que você crê, essa pessoa você é. E muitos vão estar agora pensando, e quando estão sozinhos, nem crê na existência de Deus, nem crê no sistema da Bíblia, nem acredita, usa, ou outros estão confusos agora nesse momento, vão ficar confusos naquele momento sozinho, porque não sabe realmente no que crê e como crê. Então tudo não tem o Espírito da graça, não tem comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus tem paz, é guiado por Deus. Amém? Não tem como, é impossível. Então, eu falo para vocês, eu estou alertando vocês, cuidado para não abraçar o caminho da predestinação pelas fraquezas que você tem, pela irresponsabilidade que você tem, pela psicopatia que você tem, pelos pecados que você tem. Não abraça essa ideia da predestinação. Amém? A Bíblia manda orar, a Bíblia manda você buscar a presença de Deus. A Bíblia não fala que você não precisa... A Bíblia deixa bem claro, se tem trevas, é o diabo, Deus não pode atuar. Tem coisas que realmente não é trevas, é correção de Deus, mas por causa da desobediência. É outro caminho, mas a maioria que acontece, como na época as pessoas pregavam, tudo que acontece é vontade de Deus. Jesus falou, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou o ladrão. Aí hoje, os caras da predestinação falam, não, lá o diabo é os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja da Graça, da Igreja do Poder de Deus. Cara, a Bíblia, Romanos 10, 1 ao 9, é bem claro. Como que o diabo entrou na terra, uma linguagem figurada. Chama ele de ladrão. Tá no singular até. Para com isso, mano. Ah, porque o contexto está escrevendo um monte de fariseu, chega lá e ele muda. Mas a própria Bíblia toda foi escrita assim. Você está viajando? O texto, a narração do texto não é cronológica, é psicológica. Às vezes você quer que seja cronológico porque você quer ser, você quer traduzir. O texto, por exemplo, quando é normativo, quando é descritível, você quer traduzi-lo como normativo. Cada predestinação vive traduzindo, por exemplo, os livros da Bíblia, existe descritivo, que descreve uma situação como normativo direto. Por quê? Porque eles criam doutrinas, sei da onde, do quinto dos infernos, e vem com esses pensamentos. Então, cuidado, gente, para você não tirar Cristo e colocar no lugar de Cristo a predestinação. Tá bom? É Cristo, é o conhecimento dele, é a vida dele. E a Bíblia só tem poder para interpretação o Espírito Santo. Nenhum homem tem poder de interpretar a Bíblia como deve. Só o Espírito Santo pode interpretar. Então eu posso entendê-la na gnose, mas nunca vou transformá-la em gnóstico, nem em epignosco, nem em epignose. Nunca vou transformar a palavra de Deus em rema. Está entendendo? Nunca eu vou conseguir. Não vou. Só Cristo pode fazer, só o Espírito Santo pode fazer, né? Então, eu posso ter uma informação dela,
mas nunca vou experimentar ela de maneira profunda. Ela nunca vai se tornar Romanos 8, que fala a lei do Espírito de vida em mim, operando em mim. Conhecimento com vida somente vai acontecer quando você crê que só Deus pode operar essa interpretação. Até então, eu estou sujeito a pegar caminhos temáticos e seguir os temas no lugar e doutrinas de igreja acima da doutrina de Cristo, doutrinas temáticas acima da doutrina de Cristo. Como, por exemplo, predestinação. Cara, psicopata, mano. Crê que Deus é um monstro. Está violentando a criança lá, matando agora, e Deus olhando, vai firme, continua, corta a cabeça, arranca os braços. Né? Isso que é. Agora, eu sei, porque eu creio na palavra. Eu sei a verdade. E a Bíblia é a verdade. Eu sigo ela, por isso que eu sei a verdade. Então, Deus não pode operar aonde há trevas, a não ser que o homem vá lá. A não ser que a igreja vá lá. Deus só pode salvar se houver pregação da salvação. Está entendendo? Tessalonicenses diz que as pessoas vão padecer. Quem nunca conheceu Deus não vai conseguir entrar no céu. E tem uma explicação por que você não consegue entrar no céu. Isso é Bíblia, tudo. Porque o não nascido de novo não pode entrar no reino de Deus. Então o que acontece? Tem explicação, não é o Deus sendo monstro. É Deus não consegue operar. Deus não consegue salvar se a pessoa não pregar. Deus não consegue evitar o mal, influenciar o mal, segurar o mal, se a pessoa não levar a presença de Deus através da oração. Simplesmente, cara. E tem tudo na Bíblia. E vocês que me seguem, pouco a pouco estão aprendendo isso. Então, o que acontece? Deus é limitado ao homem. A igreja é o corpo de Cristo. Se o corpo não for, Deus não vai. Se o corpo não influenciar, Deus não pode. E tudo tem resposta, como Paulo falou um dia. Eu vou embora, Deus falou, não, eu tenho muitas das pessoas aqui, nessa cidade. Pode ficar. Está entendendo? Pessoas que já estavam servindo a Cristo. Então, que eram intercessores. Não eram pessoas para serem salvas, gente. Eram pessoas que serviam a Cristo. Está entendendo? Então, o que acontece? Que estavam servindo a Deus. De uma forma ou de outra, estavam servindo a Deus. Então, o que acontece? Então, a dimensão do Espírito, Deus podia operar tranquilamente. Então, tem resposta para tudo. Aí você fica... Não. Pegando o caminho da predestinação como fosse desculpa. Não pode, gente. Amém? Não pode. Desculpa o fracasso, desculpa para todas as coisas erradas, para todas as respostas não respondidas. Para. A resposta está lá, na Bíblia. O Senhor está dizendo para mim que Deus não pode salvar, mesmo Ele querendo. Isso mesmo, mesmo Ele querendo, Ele não pode salvar. Jesus Cristo, Marcos 6,5, não pôde curar porque não creram nele. Ponto, gente. O próprio Criador do céu e da terra, junto com o Pai, não pôde curar, fazer milagres, na verdade. Doença psicomática, Ele conseguiu curar só doença psicológica. Não pôde fazer nenhuma cura milagrosa. Nascer um braço, um olho, um cego enxergar, um mudo falar, não pôde. Está entendendo? Porque não creram nele. Viu? Ele queria curar, deixa bem claro, mas não creram. Então, cuidado, gente. Deus pode querer salvar você. Se você não crê, Ele não te salva. Deus, quem leva Deus para o homem? O próprio homem tem a responsabilidade. Se não levar, a ausência da presença de Deus no país geograficamente cria um sistema de destruição. O diabo destruindo tudo. Então, cuidado. Não use a predestinação como desculpa para o seu fracasso.